Boa noite, meus amigos. Aqui quem vos fala é o seu humilde anfitrião Aldemar Gonzaga, do meu, do seu, do nosso canal Audi Eletrônica. Sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade, por favor. Como prometido no último vídeo que eu postei, eu falei para vocês que eu iria aqui estar mostrando para vocês as fórmulas e cálculos que eu utilizo para estar dimensionando os componentes desse circuitinho aqui, que é um multivibrador astável e que é muito utilizado para fazer o pisca-LED, aí, que eu acredito que todo mundo já conhece porque tem bastante montagem desse tipo na internet. Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos começar aqui, né? Primeira coisa para um circuito, para a gente dimensionar um circuitinho desse é o seguinte, é o desenho. A gente já tem ele aqui, né? E o que mais? Devemos saber em primeira mão qual a tensão que nós iremos alimentar o circuito. Já temos aqui uma bateriazinha de 3 volts, que é o que iremos utilizar para facilitar para os amigos aí que podem alimentar esse circuito com 2 bateriazinhas pequenas ou 2 pilhas normais, tanto faz, vai funcionar da mesma forma. E o que mais? Nós devemos definir os nossos componentes. No caso aqui eu sei que esses 2 transistores eles vão trabalhar como chaves que abrem e fecham. E eu resolvi utilizar 2 BC547 por serem transistores que a gente encontra fácil em qualquer lojinha de eletrônica e fica mais acessível para vocês, né? Então é o seguinte, decidido que vamos trabalhar com 2 BC547, nós temos que pegar aqui a especificação desses componentes que a gente encontra no datasheet deles. Eu tomei a liberdade de já anotar aqui os principais parâmetros de trabalho desses transistores para a gente utilizar aqui no nosso dimensionamento desse projetinho. Então, quais são esses parâmetros? Os principais parâmetros do transistor que nós temos que saber é a tensão de coletor emissor que ele suporta quando ele está em estado de corte, que aqui no nosso caso o BC547 são de 45 volts, está ótimo, porque vamos trabalhar aqui no máximo com uma fontezinha de 3 volts, então 45 volts ele vai trabalhar com folga, né? Temos aqui também a corrente de coletor, a corrente máxima que ele suporta entre coletor e emissor, estando polarizado, é de 100 mA. O LED já temos aqui a corrente de 20 mA, né? Só que vocês devem ter em mente uma coisa que nós utilizamos muito para projeto, é o seguinte: nunca devemos submeter um componente a 100% daquilo que ele vem especificado que dá conta de trabalhar. Tipo aqui no caso do LED, a especificação dele é que ele aguenta 20 mA máximos para ele trabalhar de corrente para acender satisfatoriamente bem. Só que como projetista eu jamais vou poder utilizar esses 20 mA, a não ser que seja um caso extremo, né? Só que se eu utilizar esses 20 mA aqui vai diminuir o tempo de vida desse LED e eu não quero isso. Só que eu também sei que esse LED ele trabalha num regime bom, com bom acendimento a partir de 7 mA, porque eu já fiz testes aqui na prática e funciona beleza, entendeu? Então, para início nós vamos adotar aqui 7 mA. 7 mA aqui, para a corrente do nosso LED aqui e também do nosso R1. O nosso BC547 também tem uma característica muito importante de transistores que nós temos que usar quando projetamos, que é o HFE ou ganho. O que é o ganho, ou HFE do transistor? Olha, do modo mais simples que eu sei para explicar é o seguinte: o HFE do transistor nada mais é do que a quantidade de ganho que ele tem em relação da corrente que está entrando na base para o seu coletor. Ou seja, um exemplo aqui, o nosso transistor aqui ele tem um ganho de 110 a 800. Quando eu trabalho com esse tipo de circuito, que eu sei que o transistor vai trabalhar como uma chave hora aberta, hora fechado, eu sempre trabalho com o ganho mínimo do transistor, porque não tem como dar errado, e é uma regrinha de projetos, entendeu? Então, no caso aqui, temos 110, ganho mínimo dele. Se eu, por exemplo, entrar com uma corrente aqui de 100 microamperes na base desse transistor, ele vai me dar um ganho total em torno de 110 vezes mais aqueles 100 microamperes que eu estou entrando na base, entendeu? Então, essa é a relação do HFE do transistor que nós temos. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos colocar então as quedas de tensões que nós teremos sobre os nossos componentes, imaginando que o transistor nesse momento vai se comportar como uma chave fechada, ok? Então, se ele se comporta nesse dado momento como uma chave fechada, eu colocarei aqui o nível de 0 volts no cátodo desse diodo.
Se eu tenho 0 volts no cátodo de diodo e sei que ele precisa aqui de 2 volts, vou trabalhar aqui com o nível dele para um bom acendimento, 2 volts. Se ele tem 2 volts aqui, mais 0, eu tenho aqui um valor de 2 volts. Para chegar nos 3 dessa nossa fonte aqui, nós temos 1 volt caindo sobre o nosso R1. Certo? O que nós vamos definir agora? Já que nós temos as quedas de tensão sobre os nossos componentes e também sabemos mais ou menos a corrente que nós vamos utilizar aqui, que no caso eu já falei que são 7 mA, eu adotei esse valor aqui, um valorzinho seguro, que eu garanto para vocês que o LED vai acender tranquilamente. Nós já podemos calcular o valor do nosso R1. Vou utilizar aqui um rascunhozinho para poder fazer de caneta, para ficar bem melhor para vocês verem. Então, as fórmulas que nós vamos utilizar aqui para chegar nos nossos cálculos de componentes acessíveis são as leis de Ohm, que diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. E também utilizaremos para calcular mais à frente os nossos capacitores a constante de tempo, que diz que o tempo é igual à capacitância vezes a resistência. Logo vamos começar pelo cálculo do nosso R1, que nós já sabemos que ele tem vai ficar sobre ele uma queda de 1 volt, né? E ele terá que deixar passar no máximo uma corrente de 7 mA para alimentar o nosso LED, com a tensão de 2 volts, para que ele tenha um acendimento satisfatório. Logo, eu quero saber a resistência. Como é que fica essa fórmula? Simples. Resistência de R1 é igual a tensão, nós já temos 1 volt, dividido pela corrente que nós deveremos deixar circular pelo nosso R1, que no caso, já tinha dito aqui, são 7 mA, que é a mesma corrente que vai alimentar o diodo, ou passar por dentro do diodo. 0,07 amperes, né? Devemos trabalhar com a unidade. Então nós, aqui no cálculozinho rápido na calculadora, nós teremos 1 volt dividido por 0,07. Me desculpem, errei. Não é 0,07. No caso aqui estaria ficando 70 mA. São 0,007. Agora sim, são 7 mA. Então vejamos aqui. Temos 1 volt dividido por 0,007 amperes ou miliamperes, e vai nos dar 142 ohms. É um resistorzinho assim meio ruim de se colocar, mas nós podemos também utilizar a aproximação. Vejamos aqui. Se eu utilizar um resistor de 100 ohms, digamos que nós vamos usar um resistor de 100 ohms aqui. Vamos ver qual a corrente que vai passar por esse resistor, se ela vai ser muita ou vai estar dentro de um parâmetro bom para alimentar o nosso R1. Resistência de R1 é igual à tensão de 1 volt dividido pelo resistor que nós adotamos, no caso 100 ohms. 1 dividido por 100, eu sei que vai dar 1 mA, se não me engano. 1 dividido por 100. 10 mA. Certo, 10 mA. Como nós tínhamos aqui estipulado uma corrente de 7 mA, eu creio que 10 mA vai ficar perfeito. E melhor ainda, nós temos aqui a facilidade de encontrar esse resistor de 100 ohms. Então nós já deixaremos marcado aqui, vou até deixar marcado de caneta, 100 ohms. Certo? Esse será o valor do nosso R1 e também será o valor do nosso R4, porque esse circuitinho é formado por 2 malhas simétricas, que trabalham exatamente iguais. Então, os nossos resistores R1 e R4 terão o mesmo valor. Ótimo. Já definimos assim os nossos resistores. Temos também os LEDs definidos, também, LEDs comuns, que podem ser 2 vermelhos, ou pode ser um vermelho e um verde, contanto que sejam LEDs comuns, né?
Podem ser usados essas cores, está ótimo. Até o amarelo também. Agora vamos aqui definir os nossos R2 e R3. Como eu defino R2 e R3? Ora, é muito simples. Eu já falei para vocês que nós temos que trabalhar aqui em cima do transistor com HFE, certo? Nós sabemos que esse HFE, ele é a base de ganho do transistor, né? Se eu entrar aqui com 100 micros, por exemplo, a corrente de ganho aqui, coletor emissor, será de 110 vezes maior do que aqueles 100 micros que eu coloquei. Ora, se eu sei que a minha corrente de coletor adotada aqui são de 10 mA, que é o que esse resistor R1 está deixando passar, certo? O que eu faço para saber que corrente eu preciso na base para poder fazer esse transistor saturar? Muito simples. Eu pego essa corrente de 10 mA que vai circular coletor emissor e vou dividir pelo ganho do nosso transistor, que é de 110. Entendeu? Aqui temos a corrente de 10 mA, 0,01, dividida por 110, que é o nosso ganho mínimo. Nós precisaremos aí de 90 micro. Podemos arredondar 100 micros na base desse transistor. Só que mais uma regrinha aqui que eu costumo utilizar. Para que eu tenha uma saturação satisfatória total de um transistor, eu geralmente utilizo aí na casa de 12 a 15 mA. Por quê? Porque eu sei que se eu calcular essa corrente de base aqui para 10 mA, o nosso transistor ele não vai saturar direito. Isso eu já comprovei na prática, entendeu? Nosso transistor ele começa a trabalhar quase saturado a partir de 10 mA. Só que se eu quiser que esse circuitinho trabalhe melhor ainda, eu tenho que calcular uma corrente maior aqui. Tipo, vou supor que eu esteja trabalhando com 15 mA no transistor, o que não é real, só que é necessário para a saturação total dele. Vai me dar uma corrente de base aqui segura para a saturação dele. E outra coisa, não tem perigo eu calcular essa corrente para esse ganho aqui, porque eu calculando essa corrente para o ganho do transistor em torno de 15 mA, ele jamais, nesse momento aqui, irá deixar passar 15 mA, mesmo porque nós temos aqui um resistor limitador de corrente, que eu acho que a maioria dos amigos aí sabe o que é isso, que está trabalhando aqui com no máximo 10 mA. O que acontece? Por mais que eu sature esse transistor, jamais esse resistor vai deixar que passe aqui mais de 10 mA. Entre termos, entendeu? Porque se esse LED, digamos que ele entra em curto, mesmo acontecendo isso, a corrente será menor ainda. Não, menor não, será um pouquinho maior, mas estamos dentro dos parâmetros de segurança. Então é o seguinte, vamos supor que nós temos 15 mA passando em nosso coletor emissor. Qual seria a corrente de base que nós precisaríamos para que o transistor estivesse saturado, oferecendo essa passagem de 15 mA para o circuitinho? Vejamos. Eu sei que para que um transistor sature eu preciso ter pelo menos 0,7 volts na base dele, certo? Então o que acontece? Se aqui na base do nosso transistor nós temos 0,7 volts, automaticamente de uma fonte de 3 volts para 0,7 nos sobrará uma queda sobre esse resistor de uma queda de tensão de 2,3 volts, certo? Então o que acontece? Já definimos aqui as quedas de tensões sobre os nossos componentes. 0,7 sobre base emissora do nosso transistor, suponhamos que ele esteja saturado, e temos aqui 2,3 que ficará sobre o nosso resistor R3. De posse disso, eu também sei, supostamente, que terei uma corrente de 15 mA aqui. O que eu faço? Pego esses 15 mA, 0,015, e divido pelo ganho do nosso transistor, que nós também sabemos que o ganho mínimo dele é de 110, certo? 15 mA dividido por 110. Ok. 1, 2, 3. Mili, 1, 2, 3. Precisaremos aqui de 136 microampere para poder
polarizar o nosso transistor direitinho para ele ficar saturado. O que acontece? Uma correntezinha meio com um valorzinho assim meio quebrado. Eu posso colocar aqui 150 microamperes, não tem problema. Vai funcionar super bem. Então eu vou arredondar para 150 microamperes. Essa será a corrente que nós teremos aqui para polarizar a base desse transistor. 150 microamperes, ok? Já de posse dessa corrente e também sabendo a queda de tensão sobre o nosso R3, que é de 2,3, através da nossa amiga Lei de Ohm, nós já podemos calcular o valor desse R3. Será o seguinte: nós queremos descobrir a resistência do nosso R3. Resistência de R3 é igual à tensão que cai sobre o R3 de 2,3 volts, certo? Dividida pela nossa corrente, que será aqui no caso de 150 microamperes. Mais uma vez transformando em unidade, 150 microamperes, 1, 2, 3, 1.150 microamperes. Vamos ver? 2,3 volts dividido por 0,000150 é igual a um resistor de 15K3, certo? O que acontece? Um resistor de 15K3 vai ficar meio dispendioso para a gente. Nós podemos aí adotar um valor de mercado de melhor aquisição, que seja mais fácil para a gente encontrar. Suponhamos aqui 10K. Eu acredito que vai dar uma correntezinha boa que vai deixar esse transistor saturado. Vocês podem estar se perguntando, ah, mas como é que ele sabe? Será se ele calculou antes? Gente, na verdade, eu já faço esse tipo de cálculo aqui tem um bom tempo. Eu acho que aí uns 6, 7 meses. E com a feitura desses exercícios, desses treinamentos, dia após dia, que é o que nos é ensinado no curso à distância que eu faço, então a gente já vai ficando mais ou menos treinado, digamos assim, né, para certas situações. Então o que acontece? Eu já imagino aqui que 1K5 fica meio 15K, que foi o valor que deu aqui, né? Fica um valorzinho assim meio ruim. Eu poderia estar colocando resistores em paralelo para chegar nesse valor, como também poderia estar colocando resistores em série para chegar nesse valor. Só que fica uma coisa mais dispendiosa. E como esse circuito não é um circuito que precisa assim de uma grande precisão, para ficar aquela coisa assim, então é como eu estou dizendo para vocês. Vamos aqui colocar um resistor de 10K e vamos conferir para ver se essa corrente vai ficar satisfatória para nós, né? Como eu vou ver essa corrente? Simples, lei de Ohm. Tenho aqui um resistor de 10K e eu quero saber se ele fornece corrente suficiente para eu saturar o nosso transistor. E temos aqui a queda sobre ele, então fica simples. O que acontece? Eu quero descobrir a corrente. Simplesmente eu vou fazer corrente através da lei de Ohm é igual à tensão que eu tenho sobre esse R3, que é de 2,3 volts, dividida pela nossa resistência de 10K, que foi a nossa resistência sugerida, que no caso são 10.000. Que corrente que eu terei aqui? Vamos fazer aqui novamente na calculadora para facilitar para a gente. 2,3 volts dividido por um resistor de 10K ohms, 10.000 no caso, é igual uma corrente de 230 microamperes. Vocês lembram que a primeira vez que nós calculamos deu, se não me engano, parece que 130 e poucos miliamperes? E nós arredondamos aqui para 150. Aí agora, para facilitar, nós colocamos aqui um resistor de 10K, que pela corrente que eu vi aqui já vai dar perfeito para o nosso circuitinho, tá? Vou até já colocar aqui o valor direitinho, 10K, que deixará passar aqui uma corrente de 230 microamperes. Vou até já anotar essa correntezinha aqui no lugar dessa outra, porque eu sei que já vai dar aqui para polarizar saturar o nosso transistor sem problema. 230 microamperes será essa nossa corrente de base aqui, desse resistor. Agora vamos comprovar se realmente vai dar para polarizar. Qual o espelho de corrente que ele vai nos dar lá no coletor emissor? Eu vou pegar essa corrente da base, que são 230 micros, já está aqui.
e multiplicar ela pelo ganho do transistor, para ver o que nós teremos de corrente, de possibilidade para polarização de corrente coletor-emissor. 25 mA, nossa, perfeito. Nós só iremos trabalhar ali com 10 mA do LED para alimentar o LED, então está perfeito. Ok, então, meus amigos, acabamos aqui de calcular os nossos dois resistores, o R1 e o R4. E como eu falei para vocês que essas malhas são simétricas, né, tem componentes iguais, o mesmo valor de R3 será também o valor do nosso R2. 10 kΩ, certo? Aí, o que nos falta calcular agora? Já calculamos praticamente todos os nossos componentes. Agora só nos falta calcular os dois capacitores. Agora aí vem um segredinho bacana. O que que é? É que esses capacitores, juntamente com R2 e R3, são responsáveis pela velocidade de comutação do nosso circuitinho. Aquela velocidade que faz o transistorzinho abrir e fechar. Como eu vou fazer isso? Muito simples. Vocês lembram que eu falei para vocês que iríamos trabalhar aqui com a constante de tempo, que diz que o tempo é igual ao capacitor vezes o resistor? Pois é, exatamente assim que nós vamos calcular o nosso capacitor C1 e capacitor C2. Como? Ora, eu não sei o valor do capacitor, tá certo? Só que eu devo aqui pré-determinar um tempo para que esse meu circuitinho ele oscile, entendeu? O tempo que os meus transistores vão abrir e fechar. Eu vou colocar aqui um tempo de uma piscada por segundo. Eu acho que já é um tempinho bom para a gente ver o funcionamento do nosso circuitinho na prática, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma piscada por segundo para cada LED, eu tenho dois LEDs. Isso vai me dar duas piscadas num segundo. No intervalo de um segundo, eu quero que esses dois LEDs eles pisquem alternadamente. Então eu sei que é uma piscada por segundo, sendo que eu tenho dois LEDs, nós vamos ter duas piscadas por segundo. O que que acontece? Eu vou ter que dividir esse segundo por 2. Né? Um segundo dividido por 2 vai nos dar aqui 0,5 milissegundos. Ou 0,5 segundos, que corresponde a 500 milissegundos, certo? 500 milissegundos. Agora, voltando aqui para a nossa fórmula, que diz que o tempo, que é esse que nós já encontramos aqui, para o nosso circuitinho piscar duas vezes aqui no segundo, são duas piscadas, uma piscada de cada LED. Voltando aqui para a constante de tempo, nós temos já o tempo pré-definido, que são 500 milissegundos, que nós vamos representar aqui em segundos, em unidade mesmo. 0,5 segundos é igual ao nosso capacitor, que ainda não sabemos, vezes a resistência. Essa sim nós já sabemos que está aqui. Tanto o R1 como o R2 são de 10K. Usaremos então essa referência de 10K, 10 kΩ. Ok, 10K, certo. O que é que nós queremos descobrir aqui? O nosso capacitor, certo? Então eu trago o meu capacitor para cá, que está multiplicando a nossa resistência. 10 kΩ. Agora vai passar para o outro lado o nosso tempo, que é de 0,5 segundo, ou 500 milissegundos, para facilitar. Né? Certo. O que acontece? Deixamos aqui a letrinha que representa o capacitor sozinho agora. Temos aqui o nosso 0,5 segundo, ou 500 milissegundos. Certo? Divididos por 10K, que estava multiplicando com o capacitor, ele vai passar dividindo aqui o nosso tempo agora. 10K é o mesmo que 10.000. Então, vamos novamente usar a nossa calculadora aqui para dividir esses 500 milissegundos, 0,5 segundos, dividido pelo nosso resistor, que é de 10 kΩ, ou 10.000. Teremos aqui um capacitor de 1, 2, 3 mili, 1, 2, 3, 50 microsegundos. Nossa, me confundi aqui com a unidade. 50 microfarads, ou
0,00005 farads, certo? 50 microfarads. Pronto, acabamos de calcular o nosso último componente. Os nossos últimos componentes, que no caso são C1 e C2. Nossos dois capacitores terão o valor aqui comprovado de 50 microfarads por a tensão de isolação. Nós estamos vendo que vamos trabalhar aqui com uma tensão de alimentação muito baixinha, então qualquer valor vai dar aqui. Entendeu? Eu acredito aí que a partir de 10 volts esteja ótimo. Colocar aqui 50 microfarads por 10 volts, está perfeito. Isso vai mudar um pouquinho a questão do tempo que ele vai oscilar por causa da tensão aqui, que deveria ser, no caso, até menor. No caso aí, no máximo 5 volts. Mas para facilitar a aquisição do componente, vamos colocar aqui 50 microfarads por 10 volts. 50 microfarads por 10 volts. Então é isso, meus amigos. Não é aquela coisa de outro mundo projetar, entendeu? Só que nós devemos saber as fórmulas, os parâmetros e bases para que nós possamos calcular os nossos projetinhos. É um conhecimento que eu adquiri aqui com o meu curso de eletrônica que eu venho fazendo. Como eu falei no outro vídeo, já tem 1 ano e 3 meses. Para quem começou sem saber nada de eletrônica, com um tempo de 1 ano e 3 meses, e já está calculando um circuitinho pelo menos desse, eu acho que a minha evolução já está boa, já está em um bom caminho. Entendeu? Sei que ainda tenho muito a aprender, mas é isso aí. Calculamos todo o nosso circuitinho aqui. E o melhor de tudo, no próximo vídeo nós vamos separar os componentes e montar esse circuitinho na prática para comprovar se ele vai funcionar como nós acabamos de calcular os nossos componentes aqui. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final. Vocês podem dar os likes ou dislike, né? Fiquem à vontade, por favor, para comentar também. Façam comentários educados, eu peço a cada um. Quem puder e quiser se inscrever no canal também é ótimo. Deixar o sininho de notificação ativado lá, para que quando a gente faça novos vídeos, você seja já avisado em primeira mão. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço. Agradeço que cada um que chegou até aqui comigo teve a paciência para ficar me aturando até agora. E desejo a vocês aí tudo de bom. Fiquem com Deus. Obrigado.